Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Bom dia, candidata. Bom dia, Adriana. Alegria participar com vocês. Bom dia para todo mundo que está na escuta da Rádio Super FM. Satisfação total. Candidata, bom dia para a senhora também. Na pesquisa Datatempo Quest, divulgada na semana passada, a senhora aparece em quarto lugar, tecnicamente empatada com outros candidatos, como Wendel Mesquita e o Numário Miranda. Como reverter esse quadro? Olha, essa campanha tem crescido, né? Tem nos entusiasmado muito e mostra que nós somos a candidatura mais competitiva entre as candidaturas de esquerda e tem muita água para rolar, né? Pouco mais de 30 dias para a gente chegar até o turno, uma campanha que cresce de forma orgânica, com engajamento voluntário, por amor de quem acredita no nosso para governar Belo Horizonte. Então, eu estou confiante de que a gente tem toda a condição de chegar no segundo turno e lá com outras condições, né, mais equilibradas de jogo eleitoral, a gente fazer uma história surpreendente. Candidata, a senhora foi, né, a vereadora mais votada aqui de Belo Horizonte nas eleições de 2016, a mulher com o maior número de votos da história da cidade, e em 2018 foi eleita deputada federal, conquistando inclusive a 5ª maior votação do estado. Pergunto à senhora como trazer, né, esses votos para a disputa agora para o cargo de prefeita de Belo Horizonte, qual é a estratégia que está sendo adotada? O que é interessante na nossa candidatura é que eu já estou na 3ª posição nas pesquisas, mas eu ainda sou muito desconhecida por grande parte da população de BH, né? Tendo sido votada muito bem nas 2 eleições em que eu me candidatei, a gente já tem um campo forte de crescimento, mas a gente precisa multiplicar isso. Então, nós temos trabalhado com as pessoas que já nos conhecem, apoiando esse engajamento de redes, né, para que elas possam falar de como é essa história de conhecer a gente com a vizinhança, com familiares, com amigas, e assim a gente vai ganhando um alcance maior. Então, nós estamos apostando nessa força que não é força do dinheiro, não é força de tempo de TV por aliança eleitoreira, é simplesmente a nossa força verdadeira, e é assim que a gente pode crescer. E como fazer com que esse conhecimento aconteça? Justamente por isso que a Adriana perguntou à senhora agora, candidata, sobre esse número expressivo de votos que a senhora recebeu nas 2 candidaturas, e dito pela senhora também, nas 2 candidaturas em que a senhora participou. Como reverter e como fazer com que a senhora seja conhecida? Por que esse desconhecimento, mesmo tendo tido esse tanto de voto? É interessante que nas 2 campanhas que nós fizemos, que eu tive essa votação, eu também era muito desconhecida e eu não aparecia em pesquisas internas de partidos como chance de ser eleita, né? Então, isso aconteceu principalmente na eleição de 2016, quando eu saí pela primeira vez candidata a vereadora. O que quer dizer que a nossa rede, junto com a nossa presença na internet, tem uma força muito grande, né? E é nisso que a gente está apostando. Então, a gente tem feito atividades da campanha de forma remota, né? Por conta da pandemia, a gente reduziu muito a nossa presença nos territórios, mas a gente tem organizado comitês de apoiadores e apoiadoras, pessoas que voluntariamente estão se prontificando a colaborar com a campanha, e elas são pontos de apoio para a gente distribuir material. Temos os nossos comitês territoriais também, né, que estão fazendo esse trabalho. Então, embora a nossa presença territorial esteja reduzida com atividades de campanha, a gente tem uma força que chega nas comunidades por meio dessa rede que muitas vezes não faz barulho. É uma rede que trabalha muito e eu acho que isso é o mais importante. E a gente também, candidata, se debruçou sobre o plano de governo da senhora, que é basicamente dividido em 4 eixos, né? Primeiro fala sobre a possibilidade, né? Possibilitar espaços de consulta ampla à população por meio de assembleias populares presenciais, mecanismos de participação virtual. Como tornar, a senhora que fala que essa rede é uma rede ampla, né, uma rede colaborativa, como tornar isso ativo dentro do governo?
Olha, hoje, a maior parte da população de BH não se aproxima do funcionamento da prefeitura, não tem conhecimento sobre como as políticas públicas acontecem. Isso é uma responsabilidade da prefeitura, né? Possibilitar que as pessoas consigam, de fato, fazer parte das decisões da cidade. Então, no centro de saúde no bairro, na escola, num parque que tem na região, a comunidade pode participar e dar suas ideias para melhorar o funcionamento dessas políticas, né? E para isso precisa ter uma vontade da prefeitura de fazer uma escuta verdadeira, né? Entender as realidades da cidade, que são muitas realidades. E nós falamos na criação de um ecossistema de participação, porque hoje, com a internet, é possível a gente ter atividades remotas combinadas com atividades presenciais também. E nada substitui o encontro presencial, mas a gente pode otimizar etapas desse processo de participação pelas redes sociais, né, pelos mecanismos que a internet hoje possibilita. Então, a gente defende essa aproximação com o cidadão, com a cidadã, com as pessoas comuns, porque sem isso a prefeitura vai tomando decisões do seu jeito, da sua cabeça, e a gente não acredita nisso, né? A gente tem certeza que as políticas podem ser melhores, mais efetivas e muito mais justas se tiverem essa conexão muito próxima com o cotidiano das pessoas. No plano da senhora, no plano de governo da senhora, também há questões voltadas para a economia. A gente já ouviu aqui diversos candidatos que falam que gerar emprego é a prioridade. Sempre que perguntados, eles respondem que a geração de emprego é a prioridade para a capital mineira hoje. Mas a gente sabe também que a dificuldade, inclusive, de conseguir o primeiro emprego, né? Aquela primeira oportunidade de trabalho. Como recuperar a economia, gerar novos postos de trabalho para jovens que buscam o primeiro emprego, aí está desenvolvido também em relação já à educação, e para aquelas pessoas adultas que estão integrando essa lista de tantos desempregados que a gente tem em Belo Horizonte. A gente tem que apoiar os pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores. Muitos deles são jovens que estão pela primeira vez correndo atrás de uma forma de geração de renda, né, com muito esforço, com muito suor, e a gente tem que apoiar os salões de beleza, quem está no ramo da alimentação, né, com pequenos restaurantes, produzindo quentinha, lanches, quem trabalha com arte e cultura, né, existem os agentes culturais que foram muito impactados, trabalhadores da cultura, né, que estão em todo o processo dessa rede que é muito importante. A gente tem que trabalhar com as vocações que existem nos territórios. Então, nós temos um programa voltado para a recuperação econômica partindo desses, da periferia para o centro, olhando quem foi mais prejudicado nessa pandemia. E aí tem toda uma estratégia de facilitação da relação com a prefeitura, para desburocratizar os procedimentos, para criar linhas de crédito para apoiar esses pequenos negócios, para que eles possam voltar a funcionar, voltar a contratar a gente e dinamizar a economia. E tudo isso vem junto com um programa de renda solidária, para que nenhuma família de Belo Horizonte receba menos de R$600 por mês para se manter. Esse programa é fundamental para que a gente possa também dinamizar o consumo, fazer a renda circular, né? Porque aí a pessoa vai frequentar o salão, vai frequentar o restaurante, vai comprar as coisas, isso volta para a economia da cidade, também na forma de arrecadação, e isso também gera empregos. Agora, candidato, eu queria trazer também aqui para o debate, né, para a entrevista, a questão da participação das mulheres na política. A gente sabe ainda que esse é um desafio, a gente tem poucas, né, representantes, não só na Câmara aqui de Belo Horizonte, na Prefeitura, como no Congresso, e a senhora sabe muito bem disso, já que é deputada. Em relação aqui a candidaturas em Belo Horizonte, a gente tem um candidato à Prefeitura que concorre, né, pelo Partido da Mulher Brasileira, e a mulher, no caso, é vice desse candidato. A gente sabe que há poucas mulheres concorrendo e há essa dificuldade, né, desse empoderamento da mulher na política. Pergunto à senhora como reforçar essa participação feminina dentro da política, o que falta ainda para que esse protagonismo aconteça?
Adriana, a gente sabe que não é uma questão de competência e capacidade, porque nós mulheres temos muito o que demonstrar para fazer nessa política. A gente tem inteligência, a gente tem história, experiência, mas infelizmente as oportunidades não são iguais, né? Dentro do sistema político, nos partidos, a competição é muito injusta, muito desigual mesmo. E há um favorecimento para as candidaturas dos homens, em todos os partidos, né? Então é importante, claro, estou falando daqueles partidos que não têm compromisso com os direitos das mulheres, né? E no nosso caso, é prioridade fortalecer as candidaturas das mulheres, de pessoas negras, de pessoas de origem periférica, popular, porque são essas pessoas que hoje não têm uma representação no sistema político. E a grande questão em relação aos direitos das mulheres passa por uma transformação da cultura nessa sociedade, né? As mulheres sabem a sobrecarga que a gente acaba tendo nos cuidados com as tarefas domésticas, com as crianças, com pessoas idosas, com pessoas doentes. Não é porque isso é uma obrigação exclusiva das mulheres. Isso deveria ser compartilhado de forma igualitária com os homens, com todo mundo, né? É uma tarefa também do poder público assumir a sua parcela nesses cuidados, né? Porque não existe vida sem cuidar das pessoas, sem alimentação, sem casa limpa, roupa lavada, né? Todo mundo precisa disso. Então, essa injustiça que existe dentro de casa, que a maioria das mulheres sabe muito bem o que é isso, acaba tendo uma consequência na participação política, porque a gente não tem o mesmo tempo disponível, a gente não tem as mesmas condições de se lançar numa campanha eleitoral ou mesmo de estar ali de forma competitiva, né? Então, eu penso que a gente precisa ter ações que incentivem as mulheres, que fortaleçam as suas trajetórias, né? Não é só uma questão de preparo, é uma questão de oportunidades e de abertura para a gente estar lá e mostrar o nosso verdadeiro valor. O transporte público, candidata, é um calcanhar de Aquiles da capital mineira. Qual é a proposta da senhora para resolver esse problema tão sério enfrentado pelos belo-horizontinos? Pois o transporte é uma coisa séria, porque são anos de um modelo que privilegia os interesses econômicos de alguns empresários. E a população que fica na pior, né? Eu andei de ônibus muitos anos da minha vida, eu sei o que é passar todo tipo de aperto no ônibus, né? Ficar horas no ponto e o ônibus não passa, quando passa é lotado, a passagem muito cara, estações, né? Os pontos de ônibus muito degradados, a questão do metrô também, né? Não tem uma integração adequada, as estações do metrô são sempre muito degradadas, né? Longe de tudo. Então, acho que a gente tem que pensar primeiro na revisão do contrato atual, que não foi feito, a última gestão não teve coragem de enfrentar isso, e é possível sim. Só aplicando as regras do contrato atual já seria possível reduzir a tarifa, porque os empresários querem lucrar demais em cima da população. Então, mexer no contrato, aplicar formas muito mais diretas de chamar os empresários para cumprirem o que está ali, né? Porque muitas vezes eles são multados e eles ficam enrolando e não pagam a prefeitura. A gente quer cobrar os empresários que nessa pandemia deixaram os ônibus circular lotados, foram multados pela prefeitura e estão aí recorrendo até hoje, né? Não querem pagar. Então, a gente discute isso para ter uma melhoria na prestação do serviço e uma redução da tarifa. Junto com a revisão do contrato, para a gente trazer de volta o controle do transporte coletivo para a prefeitura e para o poder popular de BH, a gente propõe também um subsídio da tarifa com uma política tributária que seja mais justa, né, para aqueles super ricos poderem pagar um pouco a mais no IPTU e assim a gente levanta fundos para ter uma tarifa mais barata. E também garante a gratuidade para as pessoas que mais precisam. Eu estou falando de estudantes, pessoas desempregadas e pessoas muito pobres, que às vezes, por não ter o dinheiro da passagem, não conseguem ir para o centro, não conseguem se deslocar para batalhar por um emprego, para ter uma vida melhor, né? Para poder, de novo, se lançar e correr atrás dos seus sonhos com oportunidades. Nós estamos conversando com a deputada Aura Carolina, ela que é candidata do PSOL para a Prefeitura de Belo Horizonte. Candidata, queria abordar com a senhora também uma das outras lutas, né, da senhora, que é a questão
da população, as oportunidades à população LGBT. Nós temos várias pessoas desse público que estão ansiosos para saber também quais são o plano de governo, quais são os planos, né, dentro da perspectiva da candidatura para essas pessoas aqui em Belo Horizonte. Adriana, a população LGBTI é maravilhosa, muito diversa e nunca foi respeitada para valer em Belo Horizonte, né? Porque nunca teve uma política pública de inclusão da população LGBTI como seria necessário em todas as áreas, na educação, porque muitas vezes crianças e adolescentes LGBTI sofrem com violência na escola, né? Principalmente as pessoas trans e travestis que são expulsas da escola, não conseguem ter uma escolarização, e isso vai ter consequências por sua vida inteira, né? Não vai ter oportunidade de trabalho e são levadas a uma situação de muita precariedade, né? De muito sofrimento. A gente tem que pensar na questão do trabalho, ter oportunidades de qualificação profissional, de trabalho e renda, né? Para a inclusão desses públicos, ter o atendimento para enfrentar a violência, a homofobia, a transfobia, todas as formas de violência contra esse segmento LGBTI. Então, a gente precisa de fortalecer os investimentos no centro de referência dessa população em Belo Horizonte, dotá-los de infraestrutura, né, de ter gente qualificada ali com uma boa formação para fazer o atendimento dessas pessoas. A gente precisa ter uma integração na política de assistência social, porque são muitas necessidades. Nós temos uma parcela na população em situação de rua que é LGBTI, então precisa ter uma atenção específica, política de moradia também, né? E hoje a gente precisa de um lugar de acolhimento para as pessoas trans e travestis. Como um espaço de respeito, um espaço de apoio para que essas pessoas possam viver dignamente, com plenitude, tudo que é de direito. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, candidata? Combinado. Para começar, então, mulheres na política. Uma necessidade, estamos chegando. A educação em Belo Horizonte. Precisa ser mais participativa, ouvindo as famílias, professoras e quem trabalha na escola. Economia pós-pandemia. Priorizar os pequenos que foram mais prejudicados, gerar empregos e ter renda solidária para as pessoas mais pobres. Belo Horizonte pós-pandemia. Uma cidade que precisa se reinventar, ser mais acolhedora, mais justa, enfrentar as desigualdades socioeconômicas. Prefeito Alexandre Calil, em apenas uma palavra. Em uma palavra, eu diria que não me representa. Qual é a prioridade para BH? Prioridade para BH é ter o direito à cidade, o direito a todos os serviços garantidos para toda a população, não importa onde ela viva, se ela é mais pobre ou se ela vive numa área mais privilegiada. Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSOL, Áurea Carolina foi a nossa convidada de hoje no Café com Política. Obrigada, candidata, pela entrevista da senhora. Eu que agradeço, gente. Obrigada demais pelo espaço. Um grande abraço.